Fala galera! Bem-vindos à aula 4 frente 2. Se é a primeira aula que você está assistindo, segue na playlist ali, salva. Tem frente 1, frente 2, para você seguir a ordem correta e fazer a química esse ano ser a melhor da sua lista de matérias, certo? Você vai passar a amar a química. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre os gases. Ai, que podre, não. Ai, desculpa, lindos. Vamos falar sobre o estudo dos gases, super importante, cai também na física, tá? Então vou falar um pouquinho sobre os gases, como é a parte da química aqui para vocês. Super, super, super importante e fundamental aí para vocês essa aula, beleza? E você pode encontrar tanto na química quanto na física. Então para quem vai fazer o ENEM, sucesso! Sucesso! Boa! Lindos, lembrando que no final da aula a gente tem uma lista, uma resolução de exercícios e na descrição aqui você tem o link para o nosso grupo do Telegram, onde o prof disponibiliza lista extra de material para vocês sobre essa aula. Beleza? Qualquer dúvida, meu lindinho, você sabe onde me encontrar. Boa aula! Galera linda, galera maravilhosa, vamos à parte que nós estudamos os gases, tá? Lembra uma coisa, o gás é uma forma gasosa, não confunda com vapor, tá? O gás está acima de uma temperatura e de uma pressão crítica, tá? Então cuidado, por favor, de uma temperatura crítica. Esses gases, eles interagem muito pouco entre suas moléculas, eles se movem de forma linear, tá? Eles se movem de forma linear e aleatória. E quando batem numa superfície, tendem a fazer o movimento. Fechado? Então cuidado com isso, por favor. Os gases, galera, como eu sempre digo, não complica, simplifica. Né? Deixa essa parte mais de aprofundamento lá para química, para aula de específicas. Tá? Mas quando a gente fala de estudo dos gases, galera, um gás vai depender de três variáveis, tá? São as chamadas variáveis de estado. São três essas variáveis. A primeira delas é a pressão, tá? Pressão, que eu vou chamar de pesão, claro, você já conhece. Essa parte a física vai falar também, a próxima aula mais a química que fala. Quando a gente está falando de pressão, galera, cuidado com as unidades, tá? Nós usamos muitas vezes ATM, mas o exercício pode te dar milímetro de mercúrio, pode te dar Pascal, tá? 1,01, mas vamos colocar aqui aproximadamente 1,10 a quinta Pascal. Pode te dar também em bar, um ATM é aproximadamente 1 bar. Bar é unidade de pressão, certo? Então, pressão, cuidado com as conversões de unidade. Aqui na parte de gases, as unidades vão fazer muita diferença. Temperatura é outra variável de estado que influencia nos gases. E a temperatura, galera, pelo amor de Deus, temperatura para o gás sempre Kelvin. Sempre em Kelvin, galera. Por favor, tá? Sempre em Kelvin. Lembra que a temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius mais 273. Fechado? Cuidado. E por último, o volume. O volume, galera, assim como a pressão, é importante você destacar, tá? As unidades. Então, lembra aí, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 1 decímetro cúbico é 1 litro. 1 centímetro cúbico, 10 a menos 3 litros. Lembrando que 10 a menos 3 é mili, então é 1 mililitro, 1 ml. Guarde as conversões de unidade aqui para os gases, eles vão cobrar de vocês. Então, falou de estudo dos gases, converter as unidades das três variáveis é importante. Outro ponto importante, galera, as transformações gasosas, tá? Transformações gasosas.
Dessas transformações são estudos que nós temos em relação na variação de duas variáveis e manter uma variável constante, tá? Então a primeira das transformações ou das leis gasosas é a lei de Boyle, tá? Que é quando eu tenho uma transformação isotérmica, que a galera da física vai chamar de Boyle, lei de Boyle. Beleza? Então, cuidado, por favor. Iso já diz a mesma, térmica, temperatura. Então, na isotérmica, nós temos a temperatura constante. Se a temperatura é constante, pensa com o prof, o que vai mudar? Pressão e volume. Se eu aumento a pressão, o que acontece com o volume? Diminui. Então, pressão e temperatura e volume, perdão, são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a pressão, menor o volume. Então, se eu tenho um gás que está com uma determinada pressão, um determinado volume, e eu aumento a pressão, o volume diminui num segundo momento. E quando isso acontece, galerinha, quando nós temos grandezas inversamente proporcionais, nós teremos uma equação em que o produto delas, nesses dois momentos diferentes, serão constantes. Sério, prof? Sério, galera. Acredite no teacher. Acredite no teacher. É isso aí. E com isso, nós temos alguns casos, né, de temperatura e de pressão e volume variando. Você tem, por exemplo, uma garrafa quando você abre essa garrafa, fecha. Vou descer para uma altitude mais baixa. Então, eu moro na serra, vou para o litoral. Então, eu moro no alto e vou para o litoral. O que acaba acontecendo? A garrafa fica... Porque o gás que está ali ocupando aquele pequeno volume, numa pressão maior, o volume fica menor, certo? Então, cuidado com isso, por favor. Beleza. E o que as provas podem trazer para a gente aí, galera? Gráfico, né? Interpretar gráficos, sempre. Então, na isotérmica, nós teremos um gráfico. Quem está variando? Pressão e volume. Então, nós teremos aí volume e pressão, ou PV, tanto faz, tá? São inversamente proporcionais. Então, eu vou ter um gráfico que dessa forma, inversamente proporcionais, tá? Então, eu vou ter um ponto 1 e um ponto 2 de pressão e de volume. Maior volume, menor pressão. Menor volume, maior pressão. Fechado? O produto entre esses pontos será uma constante. Legal. O que mais? Vamos lá. Segunda possibilidade de transformação aí, galera. É agora quando eu tiver isobárica. Isobárica. Isobárica é Gay-Lussac. A galera da física vai chamar de Gay-Lussac. Tá? Eu vou ter pressão constante. Se a pressão é constante, quem vai mudar? Pressão constante. A temperatura e o volume. Geralmente a pressão constante, galera, ele está falando de um êmbolo móvel, tá? Um êmbolo móvel. Então eu tenho um êmbolo que se move. E agora pensa com o prof. Se eu aumento a temperatura, as partículas se agitam mais. Então elas vão bater mais contra a parede do frasco. Como esse êmbolo é móvel, o gás empurra. O que acontece com o volume? Aumenta. Então, se eu aumento a temperatura, prof, eu vou aumentar o volume ocupado pelo gás? Sim, o aumento da temperatura aumenta o volume. São grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Então, cuidado com isso. Grandezas diretamente proporcionais, a razão entre elas é que vira uma constância. Lembrando que a temperatura é sempre em Kelvin. Opa, deixa o prof ajeitar aqui. Então, clica, cá. Ops, deixa eu melhor eu deletar. Vou fazer outra.
É um negócio caprichado para vocês. Aí. Maravilha. E o gráfico? O gráfico crescente agora entre volume e temperatura. Vou fazer aqui para poder caber ali o outro para você tirar print depois. Então aqui, volume, temperatura crescente. Beleza? E a última, adivinha você, qual é a última possibilidade? A nossa última possibilidade é deixar o volume constante. Isovolumétrica. Isovolumétrica vai aparecer para você como Charles. Tá? Deixa o prof diminuir um pouquinho para caber aqui, ó, Charles, para você conseguir tirar um print depois. Isovolumétrica, o nosso volume é constante, tá? Volume constante. Quem que vai mudar? Agora a temperatura e a pressão. Volume constante quer dizer que eu tenho as paredes rígidas, tá? Então não vai mexer. Então aumentei a temperatura, as partículas vão agitar mais rápido, vão bater com mais força na parede, mas a parede não se mexe. Maior força numa área, maior pressão. Então quanto maior a temperatura, maior vai ser a pressão que o gás exerce na parede do frasco. Caraca, prof, entendi. Maravilha. Então, agora, como eles são grandezas diretamente proporcionais, nós teremos que a razão entre eles será uma constante. Beleza, meu povo? Aqui eu acho que eu consigo duplicar essa. E coloco aqui. Perfeito. E aí eu terei, de novo, o nosso gráfico crescente. Só que agora da pressão em função da temperatura. Pressão, temperatura crescente. Show? Legal? Só um cuidadinho, galera, que isso aqui é a mais famosa, é volume por pressão, que essa curva aqui nós chamamos de isoterma. O que significa? Qualquer ponto exatamente em cima dessa curva tem a mesma temperatura. Beleza? Show, show. Dá para você tirar o seu print, dá para você dar pause, copiar bonitinho, né? Depois ainda fazer o teu esqueminha, postar, marcar o prof. Obrigado, galera. Muito obrigado. Vamos embora. Taca-lhe pau. Além disso, aí o que a galera percebeu? Desses 3 estudos tem uma relação entre pressão, temperatura e volume. E aí nós teremos o que nós chamamos de equação geral dos gases. Geral dos gases. Que cuidado, tá? Eu já vi uma galera falar errado nas internet, falar que é o PV igual a nRT. Nada a ver, tá, galera? Isso aqui, a equação geral dos gases, é aquela que diz P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Essa é a nossa equação geral dos gases. Anota, tá? O pivete. Então, tá falando de uma transformação, tá pegando um gás e tá mudando uma pressão para outra, mudando uma temperatura para outra. É uma questão que vai envolver a equação geral dos gases, que nada mais é que a junção das 3 leis que a gente viu agora há pouco, do Boyle, do Gay-Lussac e do Charles. Beleza, galera? Então, cuidado, por favor. É a aplicação aqui e não esquecer de mudar a temperatura para Kelvin. Daqui a pouco nós fazemos os exercícios lá. Legal. E aí, perceberam que eu teria uma razão entre pressão, volume e temperatura, que é uma constante. E isso, galera, mexeu um pouco com as ideias. Deixa eu mostrar para você a ideia do princípio de Avogadro. A ideia, o Avogadro é aquele da constante, o próprio, tá? Que você conheceu lá nas grandezas. O princípio de Avogadro vai ser mais ou menos assim a ideia. Imagina que eu tenho 2 recipientes idênticos, tá? O Rodrigo, idênticos. Obrigado.
Só que eu tenho dentro de um gás A e do outro um gás B. Idêntico, tem a mesma pressão, mesmo volume, mesma temperatura. Mesma pressão, mesmo volume, mesma temperatura. Mas são dois gases diferentes. O que a galera começou a pensar? Alguma coisa eles devem ter igual, porque se eu pegar a pressão, multiplicar pelo volume e dividir pela temperatura, vai dar o mesmo valor para os dois. Mas o que esse valor vai me dar? E aí, galera, vai ter a ideia da quantidade, não da massa. Cuidado, as provas vão fazer pegadinha, vão falar que a massa é a mesma. Não, é a quantidade de matéria, quantidade de substância. Então, eu vou ter a mesma quantidade de substância. N é a quantidade de substância em mol. Quantidade de substância em mol. Show? De substância. Em mol. Boa? Legal? Então, tá aí para você a nossa relação. E aí, galera, é muito louco, tá? Por quê? Porque a galera começou a perceber que a quantidade de mol influenciava também. Então, se eu tenho, por exemplo, pressão e volume constante, se eu colocar mais molequinhas lá dentro, o que vai acabar acontecendo? Elas vão ter que ficar mais próximas umas das outras. Para conseguir isso, a temperatura tem que diminuir. Então, a quantidade de mol é inversamente proporcional à temperatura. Agora, se eu mantiver volume e temperatura e colocar mais molequinhas lá dentro, a pressão fica maior, porque eu tenho mais molequinhas batendo contra a parede do frasco. Existe uma relação entre eles. E aí vai ser aquela relação assim, ó. P1, V1, T1, só que agora com a quantidade em mol. N1, T1. E P2 vezes V2, T2, só que agora N2, a quantidade em mol. Certo? Se eu mudar a quantidade em mol, como é que isso vai influenciar na nossa temperatura? Sério, prof? Sério. Tá? Então aqui, se a gente considerar 1 mol, eu vou ter uma relação. E isso, galera, desencadeou os estudos para que se eu pegasse uma quantidade de mol de um gás, considerando esse gás perfeito, eu chegaria numa relação. Equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é a equação dos gases perfeitos, a equação dos gases ideais. Tá? Que a maioria dos exercícios vai falar, considere um gás ideal. Equação dos gases perfeitos ou ideais. Tá? Ela vai funcionar perfeitamente para gases perfeitos e ideais, são aqueles que têm baixa massa, pequena massa e pequena força intermolecular. Interação intermolecular. Geralmente, um gás ideal, além disso, ele está em baixas pressões, bem afastado, e altas temperaturas, para que a interação entre as moléculas seja mínima. Tá? Isso aqui aprofundei demais, vou falar para você. Aprofundei bastante. Tá? Isso você quase não vê em outros canais. E aí nós teremos a relação PV igual NRT. Por você, nunca rezei tanto. Vai sair essa relação a partir dessa que a gente viu do princípio de Avogadro, tá? Então, cuidado, por favor, com essa relação aí. PV igual nRT. P, pressão, V, volume, N, mol. R é a constante dos gases, tá? R é a constante dos gases. Não precisa decorar, pelo amor de Deus. Cada unidade que eu tiver para pressão, volume e temperatura vai ter uma constante. Fechado? Então, cuidado. Então, existe uma relação entre a quantidade de mol, pressão, volume e temperatura de um gás.
Se eu dobrar a quantidade de gás num volume constante, uma temperatura constante, a pressão dobra, certo? Então, cuidado com essa relação que vai existir de proporcionalidade entre esses caras. E a partir dessa equação, galera, para os gases perfeitos, tá? É muito importante você ver essa relação que existe. Nas questões de química que envolvem gases, tá? Duas possibilidades de equação são as que mais vão aparecer. A cada 10 questões, 7 vão envolver essas duas equações, ou a da transformação da equação geral, ou a de Clapeyron para os gases perfeitos, PV igual a nRT. Show? Essa relação aqui, só um temperinho, um algo a mais que eu trouxe para vocês, mais um ponto, a ideia da densidade de um gás. Tá? Densidade de um gás. E eu tô com um pressentimento numa questão de densidade. Lembre, mais denso desce, menos denso sobe. E essa densidade está relacionada com a temperatura. Né? A ideia é a seguinte, densidade é a pressão vezes a massa molar dividido por RT. Tá? Eu não vou deduzir a fórmula, pelo amor. Mas eu preciso que você entenda que existe uma relação aqui de densidade, P é a pressão, você já sabe, mm é a massa molar, R é a constante e T é a temperatura, certo? Então você imagina um gás onde eu aumento a temperatura. Se eu aumento a temperatura do gás, temperatura e densidade são inversamente proporcionais. A densidade diminui. Então, um gás quente sobe, o gás frio desce. É o que está acontecendo na geladeira. Caraca, prof! Certo? Então, cuidado, por favor. Por isso que o freezer geralmente é em cima. Daí, o ar gela, ele desce, vai para baixo da geladeira. Lá na geladeira, ele vai esquentando, vai subindo e vai fazendo o ciclo funcionar. Tá? Mas tem mais uma relação, galera. Se eu pegar dois gases diferentes, tá? Na mesma pressão, na mesma temperatura, dois gases diferentes, e comparar as densidades, o mais denso vai ser o mais maçudo. E isso vai relacionar diretamente com a velocidade com que um gás se move. O gás está se movendo. A velocidade com que ele se move está relacionado com a massa. Quanto mais maçudo, mais lento, tá? Então, cuidado aqui, ó. Vou colocar num post-it. Eu ia fazer um puxadinho, mas vou colocar num post-itão. Aquele nosso post-itão. Tá? Com cuidado. Cuidado. Com quem? Aparece muito mais na física do que na química a lei de Graham. Lei de Graham. Que vai te dar a relação entre a velocidade e a densidade. Tá? A velocidade 1 pela velocidade 2 é a raiz da velocidade da densidade pela densidade 1. Ah, prof, não entendi. Quanto mais denso, menos veloz, menor a velocidade. Isso também pode estar relacionado com a densidade, com a massa molar. Tá? O gás mais maçudo se move menos. Prof, eu nunca vi isso. Agora você viu. Massa molar de 2, massa molar de 1. Beleza? Anota aí. É isso, galera. Vamos para a nossa aula. Já estava esquecendo da nossa resolução. Antes de ir para a resolução, se você pegar uma determinada pressão, uma determinada temperatura, 1 mol, você vai ter um volume. E aí vai vir a ideia da CNTP que a gente fez. Se você substituir 1 atm, 273 Kelvin e 1 mol, você vai achar o 22,4 litros. Certo? Show? Bora lá resolver alguns exercícios, galera. Tchau, tchau. Bora lá então, galera. Olha só, resolução da nossa aula de gases aqui. Muito bacana essa aula pra gente treinar, tá? E depois você tem a sua lista para você resolver. Bora lá?
Então ele fala assim, ó, uma certa massa de gás está a pressão de 1 atm, a temperatura de 25 graus, ou certo gás 25 graus Celsius. Já sabe que eu somo 273 e transformo em Kelvin. Ah, prof, se não precisar, não tem problema. Falou de gás, joga para Kelvin. Ocupa o volume de 1 metro cúbico. Isotermicamente, ocorre a redução da pressão de 30%. Então, peraí, a pressão era 1 atm, menos o que? 30% desse valor. Então, menos 30% de 1. Então, isso vai dar 0,7 atm. Beleza? Então, essa é a nossa pressão de número 2. Essa é a nossa P2. Depois que reduziu. E a P1 é 1 atm. O novo volume que está na mesma massa ocupada será aproximadamente. Então perceba, como é que eu sei que é uma equação que eu vou usar P1, V1, T1, P2, V2, T2? Nesse caso, galera, ele te deu duas pressões, dois volumes e falou que era isotermicamente. Então você já desconfia aí da resolução. Como é isotérmica, eu posso ignorar as pressões. Vou cortar as pressões aqui embaixo. E vou usar só P1, V1, P2, V2. Boa. A pressão 1 atm. O volume, 1 metro cúbico. A pressão 2, 0,7 atm. E o V2, a gente quer. ATM de um lado com ATM do outro corta. Eu vou ter 1 metro cúbico. Quem está multiplicando passa, dividindo, igual a V2. Eu já fiz essa matemática para a gente. Isso vai dar 1,429 metro cúbico. Oh, meu Deus, professor, não tem essa resposta. Tem sim, lindinha. Não esqueça que o tal do metro cúbico aqui que a gente viu na aula equivale a quantos litros? Opa! A 1000 litros. A 1000 litros. Então, eu vou multiplicar por 1000 esse valor. Então, na verdade, aqui tem 1429 litros. Resposta, letra E. Beleza? Então, muito cuidado aí com essa questão. Show. Vamos embora. 2. A 2 é linda, galera. Linda questão. Tá? Ela é uma questão aberta, mas pode aparecer de fechada, pode aparecer de somatório. Muita atenção. Ele trouxe o diagrama, um diagrama qualquer de pressão pelo volume, tá? E o ponto 1, 2, 3. E aí olha só o que ele vai perguntar pra gente já na primeira. Qual o nome das transformações gasosas verificadas quando passamos de 1 para 2? Bom, perceba, 1 para 2 o volume está aumentando de 4 para 8. Mas a pressão continua 2. Então, que tipo de transformação é essa que a pressão não muda? Isobárica. Show? Boa. Agora, de 2 para 3. De 2 para 3, um gráfico de pressão pelo volume que tem esse formato aqui, ó, exponencial. É o que? É uma isoterma. Então, uma isotérmica. E que tipo de transformação acontece de 3 para 1? De 3 para 1, lindos, a pressão está diminuindo e o volume está constante. Isovolumétrica. Tranquilo? Deixa eu até virar o tablet aqui de lado para escrever. Isovolumétrica. Tranquilo? Ótimo, show, coisa linda. Maravilha. Agora, fizemos a letra A. Letra B. Se a temperatura em 2 é igual a 227 graus Celsius, qual a temperatura em 3 e 1? Bom, o 2 está nesse mesmo ponto que o 3 nessa isoterma. Então, se aqui a temperatura é de 227 graus Celsius, ou soma 273 aí pra gente, 500 Kelvin, tá? Qual vai ser a temperatura aqui no ponto 3? Os mesmos, 500 Kelvin, ou 227 graus Celsius. E qual que vai ser a temperatura no ponto 1? Agora, de 3 para 1 ou de 2 para 1, eu tenho que usar a transformação. Vamos fazer aqui de 3 para 1, numa transformação isovolumétrica. Então, você tem P1, T1, P2, T2. Qual que é a pressão 1? 4. E a temperatura? 500. Lembra de estar sempre em Kelvin, beleza?
atm Kelvin. A pressão 2, 2 atm, temperatura T2. Faz a matemática, você vai encontrar um T2 de 250 Kelvin. Ele não especificou qual a unidade, 250 Kelvin ou menos 23 graus Celsius. Beleza? Show? Uma questãozinha rápida para a gente discutir. Interpreta com amor e carinho, que é sucesso. Maravilha, galera. Vamos embora. 3. Vamos lá. Certa massa de um gás ocupa 1 metro cúbico a 323 graus Celsius. Você já sabe o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Maravilha. Vou transformar para Kelvin. Transforma para Kelvin aí, que eu vou apagar aqui porque está ocupando espaço. Beleza. Quanto deu? 600. Legal. Exercendo uma pressão de 1 atm no recipiente que o contém. Reduzindo-se a temperatura para 25 ou 298 Kelvin e o volume para 25 litros, qual será a pressão no sistema em atm? A pressão está em atm, aqui está atm. O problema é, aqui eu tenho o volume em metro cúbico e ele me deu em litro, e a temperatura já estamos em Kelvin. Vamos trocar aqui então por 1000 litros. E aí a gente faz P1V1T1 é P2V2T2. Beleza? Aplica aqui então 1 atm, o volume era 1000 litros, dividido pela temperatura que era 600 Kelvin. Do outro lado, P2 queremos, o volume 2, 25 litros, dividido pela temperatura que é 298 Kelvin. Beleza? Vamos embora, lindos. Se fosse uma questão de múltipla escolha, eu já ia arredondar esse 298 para 300. Mas como não é, não dá. Então, Kelvin corta dos dois lados, litro corta dos dois lados, sobrou atm, é o que a gente está calculando. 2 zero em cima corta com 2 zero embaixo. Certo? Boa, virou uma bagunça. Vou passar limpo aqui em cima. Vai ficar 10 dividido por 6 igual 25P sobre 298. Faz a matemática. Quem está embaixo passa multiplicando. Quem está em cima passa dividindo. Beleza, P2. Fiz a matemática para gente. A nossa P2 vai dar 19,9 atm. Beleza, galera linda? Show, maravilha. Feita a questão de número 3. Legal. Você já está pegando um jeito. Você percebeu que eu estou fazendo todas as questões com as unidades mudando, analisando as unidades. Eu estou resolvendo os exercícios com as unidades aqui. É importante a gente resolver esses exercícios com as unidades, galera, e cortar. Quem tiver segunda fase, prova específica de escrever, o corretor gosta de ver você usando essas unidades. Beleza? Show. Vamos embora. Olha só, questão de número 4 para a gente aí. Para a realização de um experimento, será necessário encher um balão com 16,4 litros a 127 graus Celsius. Fala comigo, o que você vai fazer com esses 127 graus Celsius antes mesmo de resolver a questão? Exatamente, transforma para Kelvin. Soma 273. Teremos 400 Kelvin. Show? Tá comigo? Vamos embora. Então ele fala assim, supondo a pressão máxima de 2 atm. Então, deu a pressão, deu o volume, deu a temperatura. Qual é a quantidade mais adequada para encher o balão? 10 gramas de hidrogênio, 24 gramas de metano, 45 gramas de etano, 64 de dióxido de enxofre ou 78 gramas de acetileno? Bom, que equação eu vou usar? P1V1T1 ou PV igual a nRT? Perceba que agora a gente tem uma pressão, um volume, uma temperatura. Eu vou usar o quê? Por você nunca rezei tanto. Certo? Eu vou te ensinar uma malandragem que os meus alunos do primeiro ano me ensinaram. Eu vou pegar esse 0082 aqui, ó, eu vou usar 8,2 vezes 10 a menos 2. Por quê? Porque vai facilitar muito a nossa vida. Show? Vamos lá. Pressão 2 atm. Beleza. Volume 16,4 litros. N queremos. Aqui o nosso R 8,2 vezes 10 a menos 2. Usa a unidade. ATM vezes litro
dividido por mol vezes Kelvin, vezes a temperatura, que é 400 Kelvin. Analise as unidades. Ó, ATM de um lado, ATM do outro, corta. Litro de um lado, litro do outro, corta. Kelvin em cima, Kelvin embaixo, corta. O que sobrou de unidade? Mol. O que a gente está calculando? Mol. Então, vamos embora. Agora vamos fazer os números. Eu já fiz as contas aqui pra gente, mas vou te ensinar uma malandragem agora. Ó. 10 a menos 2 são duas casas para a esquerda. E está multiplicando 400. 400 tem 2 zeros à direita, então eu posso fazer isso aqui, ó. Tchum, tchum, tchum. Entendeu a brincadeira? Legal. E do outro lado eu não vou perder tempo fazendo matemática. Eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes o 16. O 8,2 e o 4 estão multiplicando o n. Então fica 8,2 vezes 4 vezes n. Muita gente resolve essa matemática aqui e perde tempo. Não perca tempo. Passa para o outro lado dividindo. Certo? Então vai ficar aqui, ó. Deixa eu jogar para cá. Vai ficar 2 vezes 16,4 dividido por 8,2 vezes 4. Isso é o nosso n. Perceba que eu não fiz conta ainda, só estou cortando coisa. E 16,2 dá para dividir por 8, 16,4 dá para dividir por 8,2, fica 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Dividido por 4, 1. Então meu eninho vai ser igual a 1 mol. Beleza? Tá, mas prof, temos um problema. As alternativas não estão em mol, as alternativas estão em massa. Como é que eu vou encontrar a resposta certa? Bom, o hidrogênio é H2. Então a massa é 2 vezes o hidrogênio, que vale 1, é 2 gramas por mol. Como eu tenho 1 mol, eu não tenho que ter 10 gramas, eu teria que ter 2 gramas. Você entendeu a ideia? Show! O CH4, o carbono vale 12 e o hidrogênio vale 1. Está 16 gramas por mol, não 24. Teria que usar 16. O acetileno, 2 vezes o 12 mais 6 vezes 1. Está dando 30 gramas por mol. Como eu estou usando 1 mol de gás aqui, eu preciso não de 45, mas de 30. Então, falsa. 64 gramas de dióxido de enxofre. O enxofre vale 32, o oxigênio vale 16, isso dá 64. Verdadeira. Essa é a nossa resposta. Fechou? E o acetileno? 2 vezes 12 mais 2 vezes 1. Isso vai dar 26 gramas. Então eu teria que ter 26 gramas. Boa? Galera, quem for fazer prova como UniOeste, Federal, dá uma olhada certinho nessa questão, que é bem cara dessas duas provas cobrar. Show? Boa. Vamos para a última. Questão de número 5. De acordo com a lei de efusão dos gases de Gram, a velocidade com que um gás atravessa um pequeno orifício é proporcional à velocidade molecular média, que por sua vez é inversamente proporcional à raiz quadrada de m, sendo m a massa molar do gás. O que ele quis dizer com isso aqui, galera? Vai ter maior velocidade aquele gás que tiver a menor massa molar. Show? É isso que ele quer dizer, o que a gente viu no finalzinho da aula passada. Aí ele fala: considere um recipiente contendo igual quantidade em mols das seguintes substâncias no estado gasoso e nas mesmas condições de pressão e temperatura. Certo? Ele deu o H2S, que é cheiro de ovo podre, o cheiro de éter, que é o próprio éter, e o cheiro de gás produzido ao riscar um palito de fósforo, é o SO2. Ao abrir o pequeno orifício num recipiente, os gases devem ser sentidos na seguinte sequência. Ei, lindo, respira, sem pressa. Quem você vai sentir primeiro? Quem vai passar primeiro pelo pequeno orifício do recipiente? Aquele que se move com maior velocidade. Então, quem você vai sentir primeiro? O com maior velocidade. Quem tem maior velocidade? O que tiver a menor massa. Então, o que você precisa para resolver essa questão? Da massa molar. E onde tem essa massa molar? Na tabela periódica. Então, você vai ter que fazer a massa molar de cada um dos compostos. H2S, 2 hidrogênios, 1 enxofre. Na tabela periódica, o hidrogênio vale 1, o enxofre vale 32. 2 mais 32, 34. CH3, 2, ó,
Faz a continha comigo. São 2 carbonos, 6 hidrogênios, 1 oxigênio. 2 vezes o 12, está na tabela periódica, 6 vezes 1, 1 vezes o 16, certo? Vai dar 24 mais 6 mais 16, 46. E por último, o SO2, que fizemos na questão anterior, 1 enxofre e 2 oxigênios, 32 mais 2 vezes o 16, isso vai dar 64. Então, qual gás a gente vai sentir primeiro? Aquele que tiver maior velocidade, ou seja, o que tiver menor massa. Quem tem menor massa? O H2S, o ovo podre. Depois, o cheiro de éter. E por último, o cheiro do riscal palito de fósforo. Então, resposta pra gente aqui, ó, letra B. Perfeito? Show? Boa, galera. Valeu. Qualquer dúvida é só mandar lá no grupo, hein? Tchau, tchau. E aí, lindinho, gostou dessa nossa aula? Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes para sua preparação aí para as provas do vestibular e do Enem. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.